Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Como é bom nós estarmos juntos na grande celebração, adorando e exaltando aquele que é digno de louvor, honra, glória e adoração. Que prazer tremendo nós estarmos juntos, que prazer tremendo eu poder estar entrando também na tua casa, trazendo essa mensagem de Deus para o teu coração, para a tua vida em nome de Jesus. Mensagem de vida, de esperança, de salvação para a tua história. E nessa noite eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Fique tranquilo, enquanto você está abrindo a tua Bíblia, né? Quando fala de Apocalipse, o pessoal já pensa em final dos tempos, fim do mundo, né? Eu não creio que nós estamos no final dos tempos agora do mundo, né? O fim do mundo não vai acontecer agora, pelo menos assim eu espero. Creio que há muita coisa de Deus para acontecer em nós e através de nós. Mas eu gostaria de meditar junto com os amados acerca desta carta escrita à igreja de Laodiceia. Aqui tem algo tremendo de Deus. No domingo nós estivemos citando parte desta passagem e eu gostaria de meditar junto com os irmãos nessa noite. Nós vamos ler do verso 14 ao 22, Apocalipse 3, de 14 a 22. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações. Nós temos ouvidos e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra as nossas vidas, ministra esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo, nos vendo nesta noite. Que a tua palavra possa produzir fruto digno de arrependimento, transformação nesta vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Este texto é interessante que ele fala acerca de uma cidade, mas esta carta, essa mensagem, ela é declarada ao anjo da igreja. É uma linguagem figurada que declara ao líder daquela igreja, ao pastor daquela igreja. Então esta palavra, queridos, antes de chegar a você, chega a nós como líderes da igreja do Senhor Jesus. E é interessante porque aqui vem toda como um prescrito epistolar, né? Acerca de quem é aquele que escreve, né? Isso diz o Amém. Em outras passagens você vai ver muito comum a linguagem de aquele que é o alfa e o ômega, e aqui neste trecho do Apocalipse diz o Amém, ou seja, aquele que diz assim, assim será, assim é, assim seja, aquele que coloca a palavra final, a testemunha fiel e verdadeira. Você já tem essa mesma expressão no início do Apocalipse, quando inicia ali então essa visão, essa revelação de João, você tem essa mesma expressão acerca de Cristo, testemunha fiel e verdadeira, fazendo referência ao martírio de Cristo, que ele foi fiel até o final, até o fim.
e verdadeiro, né? Ou seja, não há mentira, não há outra questão senão a verdade. Aquilo que faz referência ao próprio Cristo, que estava desde o princípio na criação de Deus. Depois ele começa declarando aqui a partir do versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. E aqui há um jogo de palavras para tentar falar acerca das ações, ações que refletem, ações de um líder que refletem a ação também refletida na ação da própria igreja, de Laodiceia. E aqui a utilização nessa revelação é que você não é frio e nem você é quente. E aqui a questão não é que ser frio é bom ou ruim, ou ser quente, Não é essa a questão, mas a mornidão, ou seja, uma vida medíocre, mediana, de uma pessoa que não se dedica nem a nem a B. E aqui há uma expressão muito clássica, porque você é morno, ou seja, você é mediano, é medíocre. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma palavra muito forte, é uma palavra muito tremenda para este anjo da igreja, mas que é para as nossas vidas também nessa noite. E diante desta revelação de Deus ao anjo da igreja de Laodiceia, aquele que é o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, que fala acerca da onisciência do Senhor, aquele que conhece todas as coisas, que conhece todas as obras, aquele que ele aconselha, olha, compre de mim. Nós começamos a entender que Jesus, só Ele pode trazer o ouro puro para as nossas vidas, as vestes purificadas para a nossa história. Só Jesus pode trazer o colírio que nos faz enxergar, e é a afirmação que Ele utiliza. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: o que só Jesus pode nos dar. O que só Jesus pode nos dar. Aquilo que Jesus pode nos dar, nós não conseguimos comprar com dinheiro. Aquilo que só Jesus pode nos dar, nós não conseguimos comprar ou adquirir pelo nosso esforço religioso. Porque aquilo que Jesus pode nos dar, Ele nos dá de graça. É de graça, mas é mediante a fé. E eu quero meditar em 4 momentos nessa noite, junto com os irmãos. 4 momentos sobre aquilo que só Jesus pode nos dar. Primeiro destes momentos: as maiores riquezas estão em Jesus. Preste muita atenção. As maiores riquezas estão em Jesus. Há uma palavra de uma pastora, amiga minha, a pastora Rosana, que ela declarou certa vez, que há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Verso 18, diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque no 17, diz o seguinte: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Amados, isso aqui fala acerca de pessoas que têm toda a sua confiança nas suas finanças ou nos seus recursos. Talvez nessa noite você encontra bem diante dessa circunstância, mas eu gostaria que você sondasse o teu coração, para que porventura você não seja pego nessa circunstância de declarar com soberba no teu coração: eu sou rico, ou eu estou bem, ou eu não tenho nada em falta na minha vida, para que para nós não seja declarada essa palavra de Deus: não sabes, você que és um desgraçado, miserável, ou seja, alguém sem a graça de Deus, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. É interessante porque essa passagem fala acerca da realidade frutífera de Laodiceia, da cidade. Uma cidade comercial, o seu comércio era muito forte mesmo, querido. Então havia muitas riquezas, uma cidade próspera.
uma cidade abençoada, vamos dizer assim, mas onde a palavra de Deus vem a João, uma revelação, declarando: olha, você acha que por ser rico, por ter condições, ou por ter as suas posses, dominar todas as coisas, você está achando que é o bam, bam, bam. Mas se não for a graça de Deus na tua vida, você é um desgraçado. Se não for a presença de Deus na tua vida, você não tem nada. Ou seja, queridos, Deus é tudo na nossa história. A graça de Jesus sobre nós, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, é tudo que nós temos. Eu não estou dizendo que você não pode e não deve ser próspero. Pelo contrário, que Deus te abençoe, que você seja cada vez mais próspero, que o reino de Deus cresça, e você seja um mantenedor, um investidor da obra do Senhor Jesus. Mas que você entenda que sem a graça de Deus sobre você, sem o entendimento de que Deus é tudo na nossa história, você é um desgraçado, alguém que está sem a graça de Deus. E aqui a palavra o conselho é que nós compremos ouro provado no fogo, para que nós sejamos ricos. Ou seja, aqui é uma linguagem figurada, que diz respeito à vida com o Senhor, à vida eterna. É interessante que quando é falado acerca do reino sobrenatural, acerca das moradas celestiais, diz que as ruas são de ouro. Isso é muito interessante, queridos. Eu, quando era menino, eu via essa passagem dizendo que o céu, as ruas são de ouro, né? Eu ficava imaginando, né? Será que eu posso tirar um pedaço da rua, né? Uma rua de ouro, né? Mas entenda, por uma outra perspectiva. Talvez a palavra de Deus está nos ensinando que as riquezas, ou aquilo que para nós às vezes tem tanto valor aqui, lá no céu é asfalto. Piche, nós pisamos todo dia, nem pensamos, nem prestamos atenção, andamos todos os dias, reclamamos se a estrada é boa ou ruim. E quando nós olhamos a descrição de que lá as ruas são de ouro, talvez o entendimento melhor para as nossas vidas deveria ser que o ouro que aqui nós valorizamos tanto, o dinheiro, as riquezas, lá não tem valor algum. Lá só servem para ser pisado por nós. Ou seja, lá os valores são eternos. Ou seja, a declaração, compre de mim ouro, provado no fogo, invista a tua vida nos valores eternos. Na presença de Deus, não importa se você tem sido muito abastado ou pouco abastado, mas que os teus valores sejam os valores eternos, os princípios do reino de Deus, a vida com o Senhor Jesus. As maiores riquezas que nós podemos ter estão em Jesus. E as vestes, em segundo lugar, que o Senhor tem para nós, que Cristo tem para nós, são vestes brancas. As vestes que Cristo tem para nós são brancas. Amados, aqui, essa cidade ela era conhecida por uma cor específica, que eles conseguiam produzir nos seus tecidos. E isso rendia muito lucro, atraía pessoas de todas as regiões. Mas Jesus, ele diz: olha, vocês estão preocupados com os tecidos, ou se gloriam na qualidade das lãs que vocês produzem. Mas eu te aconselho que você compre, versículo 18, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas são sinônimo de santidade. As riquezas eternas é que o Senhor tem para nós. As verdadeiras riquezas estão em Jesus, as maiores riquezas. Mas também o Senhor Jesus, ele tem santidade para a nossa vida. É tempo de santidade, querido, de santificar as nossas vidas, santificar a nossa caminhada, santificar os nossos olhos, a nossa mente. Talvez neste tempo você tenha investido muito em assistir, e talvez isso tenha trazido corrupção sobre a tua história, sobre a tua vida. Santifique a tua história, querido, invista tempo com o Senhor. É interessante porque há muitas pessoas que sempre declaravam: eu não tenho tempo para Jesus, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ir à igreja, ou a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para orar, para buscar ao Senhor, para jejuar.
E de repente nós nos encontramos em uma quarentena, onde nós estamos nas nossas casas, com muito tempo sobrando, e aí eu te pergunto, aumentou o teu tempo dedicado na presença do Senhor Jesus? E aí nós chegamos à conclusão que o problema não é falta de tempo, mas o problema é as prioridades que nós temos na presença do Senhor. Da mesma forma, o problema não é com a palavra de Deus, que é retrógrada, jamais. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. O problema é que nós devemos ser santificados, sermos transformados, comprar roupas brancas, para que nós possamos nos vestir, e não aparecer a vergonha da nossa nudez. Nudez, aqui na palavra, é lógico que é uma linguagem simbólica, fala da vergonha do pecado, da vergonha das ações, e nós temos visto a cada dia mais, pessoas sendo expostas nas redes sociais, nas mídias, políticos, autoridades eclesiásticas, todo tipo de pessoas, quando elas são expostas e trazem vergonha, vem à tona tudo isso, na palavra de Deus, é colocado como a nudez, a vergonha da tua nudez, e aí não pode ser oculto apenas, não é esconder, não é a mentira que resolve, não é ocultar, mas viver uma vida de santidade. É buscar ao Senhor e dizer: Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha história. Por isso, se nessa noite, essa palavra de santificação tem achado lugar no teu coração, talvez você tenha vivido uma vida de pecado, de vícios, não adianta esconder isso, querido. Traga a luz diante do Senhor e diga: Senhor, essa é a minha real circunstância. Santifica a minha vida, santifica a minha história. Eu não quero mais viver assim. Eu quero essas roupas brancas, para que eu possa ser santificado na tua presença. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Ouro refinado, as maiores riquezas estão em Jesus. As roupas, as vestes que Cristo tem para nós são brancas, santidade. Mas o colírio de Cristo muda a nossa perspectiva de vida. Você pode ministrar às pessoas que estão aí próximas a você? Diga a elas: o colírio de Cristo muda nossa perspectiva. Ainda no verso 18, a revelação dada a João diz que adquira e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Laodiceia era conhecida por as suas clínicas oftalmológicas, pelo colírio produzido ali na região. Pessoas vinham de todos os lados para se consultar ali, para terem uma visão melhor. E aqui na revelação, de uma maneira muito exata, o Senhor diz que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele não está dizendo acerca da visão natural, mas de enxergar com a visão espiritual. E eu quero retomar aqui, queridos, entenda, ele está falando para o líder de uma igreja, trazendo para hoje em dia para um pastor, para um bispo, para um padre, para alguém que é responsável por uma comunidade eclesiástica. Está falando para nós como igreja do Senhor, que muitas vezes achamos que estamos enxergando naturalmente, mas a visão que o Senhor quer nos dar é uma visão que vai além, uma visão que enxerga com os olhos do Senhor. Para isso precisamos ungir os nossos olhos com o colírio, com a presença do Senhor, com a unção de Deus, para que possamos enxergar realmente de uma nova perspectiva. Quando o Senhor ele toca os nossos olhos, a nossa perspectiva de vida muda. Na terça-feira eu estarei ministrando sobre um toque do Senhor que trouxe vida a um homem chamado Bartimeu. E é interessante porque este homem recebe a salvação antes mesmo de ter a cura nos seus olhos físicos, ou seja, os seus olhos espirituais são abertos antes dos olhos físicos. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele quer tocar os nossos olhos, o Espírito Santo quer tocar os nossos olhos, para que nós enxerguemos a vida de uma outra perspectiva, acerca dos princípios do reino de Deus, através dos óculos, dos princípios do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma vez, aconteceu um fato, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, onde minha mãe, ela constantemente estava limpando ali o vidro da janela da cozinha,
que fica bem à frente da pia. E ela, durante alguns dias, ela limpava aquele vidro, e limpava, né? Não foram tantos dias assim, mas durante algumas vezes, né? Até o momento que foi indagado: filho, olha, eu não consigo limpar, eu limpo e não sai. E quando nós fomos ver, na verdade o óculos, ele estava sujo. Não era o vidro que estava sujo, mas o vidro do óculos. Ou seja, quando o Senhor diz: olha, compre de mim ou unjas os teus olhos com um colírio para que vejas, o Senhor, na verdade, Ele quer trocar a lente dos nossos óculos. Muitas vezes você está enxergando a vida de uma forma mudada, modificada, com os olhos naturais, ou enxergando acerca dos olhos do mundo. Talvez você olhe para esse momento atual que nós vivemos, com os olhos deste século, com os olhos de desespero. Querido, eu quero te convidar nessa noite a ter os teus olhos ungidos pelo Senhor, para que você enxergue com os olhos do Senhor. A nossa pátria não é aqui, queridos, a nossa terra não é aqui, ainda que o nosso corpo natural possa ser corrompido, a nossa pátria é celestial. Por isso nessa noite não tenha mais medo, não temas, nem te espante, o Senhor nosso Deus é conosco, por onde quer que nós andarmos. Não fique temeroso, não fique apavorado, querido. Unja os teus olhos com esse colírio que vem da presença do Senhor, para que você comece a enxergar com a visão além das circunstâncias. E em quarto e último lugar, eu quero te fazer uma pergunta. Falamos sobre as riquezas maiores que estão em Jesus, sobre roupas brancas de santidade, sobre os nossos olhos tocados pela unção do Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você pode perguntar para as pessoas que estão próximas a você: você tem ouvido a voz de Deus? O verso 20 é muitas vezes utilizado para evangelização, né? Já vi várias vezes pessoas utilizando. Mas o contexto que ele é declarado não é de evangelização. Ele é um contexto de relacionamento, de intimidade. Da igreja com o Senhor. Do pastor com o Senhor, o supremo pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Muitas pessoas falando em nome de Deus, mas não têm se relacionado com o Deus de quem falam. E esse texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Você tem ouvido a voz de Deus? Nós ouvimos muitas vozes. Inclusive você está ouvindo essa mensagem por causa de um canal que emite vozes, vídeos de pregação. Existem outros canais que emitem vários tipos de vídeos, imagens, mensagens sendo divulgadas, canais de filmes. Mas você tem ouvido a voz de Deus neste tempo? Diz o texto que se alguém ouvir a minha voz, significa que não são muitos que ouvem. Se porventura alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e terei uma mesa farta. Vamos comer muito, fazer um churrascão, vamos cear juntos, ter um tempo de intimidade à mesa. O que Deus quer ter conosco, querido, é um tempo de intimidade à mesa, onde nós não temos máscaras, onde nós não temos restrições, onde não há protocolos, há simplesmente pessoas íntimas que estão ali ceando juntos, se divertindo, comendo à mesa. E é isso que o Senhor quer ter conosco. Ele está batendo a porta. E se você ouvir a Ele nessa noite, abra a porta da tua casa para que Jesus entre e haja mais intimidade. Quando nós, como líderes das nossas casas, deixamos Jesus entrar, os nossos filhos também têm intimidade com o Senhor. Nossas esposas têm intimidade com o Senhor. Eu quero te chamar a você, homem de Deus, sacerdote do teu lar. Ouça o que Jesus está te falando. Abra a porta da tua casa para que Jesus entre todos os dias e tenha um tempo de intimidade com a tua família.
Você, mulher, abra a porta da tua casa, para que o Senhor entre, e você, os teus filhos, o teu esposo, tenham intimidade com o Senhor. Abra, querido, meu abençoado filho, a porta da tua casa, para que os teus pais tenham também intimidade com o Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a abrir o teu coração. Essa é uma noite de nós fazermos compras. É uma noite de comprarmos o ouro que Jesus pode nos dar. Pastor, qual é o preço? O preço já foi pago. É de graça. A forma de nós adquirirmos é pela fé. Adquirimos as riquezas eternas. Adquirimos a santificação para a nossa vida. E o colírio do Senhor, o toque, que muda a nossa perspectiva de vida. Essa noite estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. Mas eu quero te chamar a colocar a tua vida diante do Senhor. E readequar o teu foco. Se o teu foco eram as riquezas, as questões terrenas, que a partir de hoje você continue lutando por isso, pelejando, mas que o principal da tua vida seja as questões eternas, as riquezas eternas. Se você estava vivendo em uma vida de pecado, de promiscuidade, que nessa noite você tenha uma tomada de atitude, de posição, de santificar a tua vida, santificar os teus olhos, santificar o teu coração, a tua mente, e mudar de vida. Se até hoje a tua perspectiva era uma vida de uma perspectiva limitada, clame ao Senhor para que a unção dele toque os teus olhos, o colírio sobrenatural, e você tenha uma nova perspectiva de vida. E a partir de hoje, ouça aquilo que Deus tem, e abra a porta da tua casa, para que o Senhor possa ter intimidade todos os dias. Refeição não é um momento especial, mas falam de vários momentos no nosso dia. E assim essa é a comparação de nós pela manhã termos um café da manhã na presença do Senhor, um almoço na presença do Senhor, um café da tarde na presença do Senhor, uma janta na presença do Senhor, ou seja, vários momentos onde nós estamos conectados na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que como nós fomos já ministrados pela tua palavra, a realidade de cada irmão seja transformada. E possamos desfrutar das verdadeiras riquezas que estão em Jesus. Eu te peço também, Espírito Santo, que haja uma transformação, um convencimento do pecado, e mediante o arrependimento, que haja a purificação dessas vestes que outrora estavam sujas pela prática do pecado, pelos vícios, mas que haja santidade. Que nessa noite também haja um toque da tua unção, no colírio sobrenatural, para que os nossos olhos sejam desvendados, e possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor, e que os nossos ouvidos sejam destampados, para que possamos ouvir a tua voz, abrir as portas da nossa casa, e tenhamos momentos, dia após dia, instante após instante, de intimidade com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você seja inundado pela presença do Senhor. Eu te espero na terça-feira, às 19h30, para nós estarmos juntos, mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, louvando, adorando ao Senhor, e sendo encharcados pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe, receba a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.